Olá, eu falo porque quero te escutar e nós estamos trabalhando com estudo de casos para a elaboração de artigos jurídicos. Hoje nós vamos, nesse instante, tratar da elaboração da ficha de pesquisa. Como elaborar uma ficha de leitura. Será que a ficha de leitura do acórdão é igual à ficha de leitura de um livro? Eu posso, trabalhando com um método indutivo, trabalhando com documentos jurídicos que contêm fato, norma legal, norma geral e norma aplicada, eu uso o mesmo sistema de fichas de leitura de livros? Bem, existem muitas formas de fichamento. Você faz fichamento? Como é o seu fichamento? Eu já tive muitas aulas de metodologia e a ficha de leitura é sempre um elemento importantíssimo. Mas eu confesso que durante muito tempo não dei muita importância a isso. Agora, cada vez mais, eu tenho trabalhado com fichas e tem evoluído a minha forma de fazer fichas. E o que eu tenho notado é que as pessoas, cada um tem o seu meio, a sua forma de elaborar fichas de leitura. Tem alguns que só sublinham textos, outros fazem resumo, outros fazem mapas mentais, os mapas mentais estão em moda hoje, outros fazem esquema, alguns copiam trechos, frases núcleo, ou é possível fazer uma mescla de tudo isso. De alguma maneira, cada um de nós faz a sua ficha de leitura e tem a sua forma de fazer. Isso não deve ser abandonado. Na elaboração da ficha de leitura, você deve utilizar a sua experiência concreta, adaptando-a ao caso e, principalmente, aprendendo com outras pessoas. Eu tenho aprendido muito com isso, perguntando como é que você faz o fichamento, como é que você faz para se recordar, para resgatar depois uma informação que existe em um texto. E no nosso caso, da ficha de leitura para o trabalho com decisões judiciais e outros documentos com um raciocínio do tipo mais indutivo, é importante que a nossa ficha de leitura seja depois transposta para planilhas. Na planilha, nós podemos visualizar de maneira mais ampla, mais clara, as diferenças e as semelhanças entre os vários documentos. Então, ao elaborar sua ficha, lembre-se disso. Aquela ficha depois, os dados, os elementos deverão ser transpostos para uma planilha. Quais são os campos da nossa ficha? Bem, é claro, uma ficha de leitura de acórdão vai ter alguns campos gerais que trazem a identificação da decisão, o número do processo, a comarca, a turma julgadora, a câmara, o tribunal. Tudo isso é importante para situarmos a nós mesmos e depois fazermos a citação que vai situar os nossos leitores, pessoas que tiverem contato depois com esse texto. Além disso, a ficha é importante que contenha dados sobre o processo. Quais os elementos identificadores da ação? Quem são as partes, qual o pedido, qual a causa de pedir? São aqueles elementos comuns a todas as ações, então isso tem que estar em todas as fichas. Quem quer o quê, de quem, por quê? Quem quer o quê, de quem e por quê? Essas são as perguntas iniciais, as perguntas mais importantes para se identificar uma ação e diferenciá-la das outras. Muitas vezes os casos parecem semelhantes, mas o pedido é diferente, ou a causa de pedir é diferente, que isso vai ter a ver com a norma geral e vai influenciar na norma aplicada. Além disso, outras informações relevantes. Há um parecer da Procuradoria citado no acórdão, ou qual o sentido desse parecer, qual foi o sentido da decisão em primeira instância, se é um tribunal estadual, ou qual o sentido da decisão adotada no tribunal estadual, se é uma decisão do STJ ou do STF. Tudo isso pode ser lançado na ficha. E é importante lançar também, já que é importantíssimo, no nosso caso, o suporte fático,
Nos casos, no método indutivo, nós temos não apenas uma norma geral, mas também um suporte fático e uma norma aplicada, e é isso que vai nos diferenciar em um artigo que trata dogmaticamente ou teoricamente sem exame de casos. Então, nós precisamos identificar quais as provas colhidas e quais as provas que foram consideradas, que foram destacadas. Por quê? Quando o procurador faz um parecer, ele destaca as provas que são importantes para formar o seu convencimento. Da mesma forma, o desembargador, o ministro no tribunal, ele vai dizer qual foi a prova que o levou a este ou aquele convencimento. Além disso, é preciso destacar na ficha ou coletar qual o fundamento, o porquê, o fundamento da aplicação dessa ou daquela norma, ou da sua não aplicação, qual o fundamento da rejeição à aplicação de um determinado dispositivo legal. Muito bem, vamos então colocar mãos à obra. Nós temos alguns modelos de ficha e você pode partir desses modelos, mas é importante que você verifique, porque modelos gerais, em geral, há campos que não se aplicam ao seu trabalho. Você vai olhar os seus acórdãos e vai ver, bom, isso não é importante, então tira da ficha. Ao mesmo tempo, você vai notar que tem informações relevantes nos documentos selecionados, que são o seu objeto, que não estão naquela ficha modelo padrão. Então você vai, o seu trabalho agora é exatamente isso, identificar quais são os campos importantes para o seu trabalho com acórdãos. É isso. No nosso próximo encontro, nós vamos falar já então da elaboração do nosso projeto de pesquisa, do nosso projeto de elaboração de um artigo jurídico. Eu falo porque quero te ouvir. Aguardo a sua apreciação crítica.